Então, bom dia a todos. Nós vamos continuar nossa conversa, né? Desse assunto que é um assunto muito importante, bastante extenso, né? Por isso, esse intensivão de aula, para poder vocês pegarem a continuidade e não esquecerem os detalhes, né? Continuando essa conversa nossa sobre morfologia e fisiologia do cafeiro, nós vamos falar um pouco sobre o fruto hoje. Nós já falamos sobre raízes, só lembrando, pivotante, axiais, raízes da placa superficial que estão rente ao solo, e raízes fora da placa superficial que estão em profundidade, podendo atingir até 2,5 metros, 3, dependendo da idade da lavoura, dependendo do tipo de solo, uma série de coisas. Nós já falamos dos ramos ortotrópico e plagiotrópicos, onde o ortotrópico é o tronco e os plagiotrópicos são os ramos laterais, os ramos de produção. Falamos de crescimento, de rotação, de ramos, não é isso? E nos ramos nós já conversamos sobre as gemas, a série de gemas, né? Uma série de gema composta pela primeira e maior cabeça de série e as seguintes, chamadas seriadas, que têm funções distintas aonde elas estão, né? Tanto no ortotrópico quanto no plagiotrópico. Falamos sobre o vigor influenciando na decisão, na diferenciação dessas gemas, né? No momento que a planta entende fisiologicamente que tem que se fortalecer e a gema seriada do plagiotrópico vira ramo, e da ponta do ramo vem a folha, que a folha ela é decorrente de atividade meristematica apical, e ela é emitida, o par de folhas é emitida a cada 20 a 25 dias, ou seja, uma lavoura de café, para ter um crescimento mínimo, entendam isso, 14 pares de folhas por ano, mínimo. Se tem um par de folha a cada 20 dias, dividam aí 360 dias por 20. Entre 12 a 14 pares de folhas é o mínimo. Tá? Então, quando alguém chega e fala assim, minha lavoura cresceu 12 pares de folhas, isso é o café já faz sozinho. Não precisa sofrer, não. Isso é o certo. Mais que isso, é o desejável. E falamos dessa questão de vigor, de dominância apical e da gema seriada se transformando em fruto quando a planta está vigorosa, assim diferenciada para fruto. E falamos um pouco sobre as anomalias da florada, ou as anormalidades da florada. E chegamos na aula de hoje, que fala das partes, que fala do fruto. Né? E nós vamos iniciar falando e descrevendo, citando as partes que compõem. Até esse conteúdo todo que eu listei agora, né, que nós já conversamos, vocês querem fazer alguma pergunta que ficou da última aula, alguma coisa assim? Pode falar, né? Ô Zé, na aula passada, você começou falando dos ramos plagiotrópicos, eu cheguei um pouco atrasado, eu não peguei muito, aí eu me perdi no resto da explicação de gema, de ortotrópico, plagiotrópico. Tudo bem. Qual a sua dúvida? Uai, acho que mais ou menos tudo, né? Bom, mas aí agora eu não consigo repetir tudo para você. Né? Agora eu não consigo repetir tudo. Depois eu assisto a aula. Eu vou disponibilizar a aula de ontem, mas seja mais pontual na sua dúvida. Qual é a dúvida? Eu vou elaborar ela, depois no final da aula eu falo. Me fala, por favor, qual é a sua dúvida? Beleza. Porque você fala de ramo plagiotrópico e de ramo ortotrópico, que foi a aula de segunda-feira. Isso. Não, ontem você não falou um pouco? Ontem eu comecei a aula falando sobre o caminho das gemas em diferentes ramos, em diferentes estágios de vigor da planta. Estados de vigor da planta. A questão do que era mesmo. ramo plagiotrópico e do que era ramo ortotrópico foi na segunda. Ontem nós falamos beleza. sobre... Depois eu assisto a aula lá. Ontem nós falamos sobre gema cabeça de série e gema seriada.
Isso eu consigo te explicar mais rapidamente. Então pode ser. Aí isso eu consigo explicar. Começamos aqui, ó. Foi isso que você chegou e viu? Foi, isso. Isso. Então, a questão é a seguinte. São dois tipos de gemas. Deixa eu mudar aqui o computador. São dois tipos de gemas. Aqui, gema cabeça de série, a maior, que existe uma gema cabeça de série e várias gemas seriadas menores. Isso aí de um lado e do outro lado do ramo, nas axilas, na proteção da folha. Tá? Então, a folha, isso aqui é tudo microscópico e está sob a casca, em dormência. No momento da germinação, essa gema cabeça de série, no ramo ortotrópico, produz plagiotrópico primário, ou seja, é aquele plagiotrópico que deriva do ortotrópico. É aquele plagiotrópico que saiu do ramo de crescimento vertical. O vertical, o central ali, o ortotrópico. É o ortotrópico. Por que ele chama orto? Vamos imaginar que aqui é a superfície do solo. Aqui é o ramo ortotrópico. Certo. Ortotrópico por conta desse ângulo de 90 graus em relação ao eixo do solo. Perfeito. Tá? E aí, os outros ramos, eles vêm assim, né? E aqui a planta se forma. Certo. Tá? Os plagiotrópicos sempre em duplas. E eles também se ramificam. Tá? Esses ramos plagiotrópicos, e quando vem um ramo plagiotrópico de outro ramo plagiotrópico, ele é chamado de segunda ordem. Ou seja, quando a gema cabeça de série do plagiotrópico germina, esse ramo que germina, origina um ramo plagiotrópico de segunda ordem ou acima. Certo. Ou seja, gema cabeça de série só produz plagiotrópico. Perfeito. Seja no orto, seja no plágio. Isso é tranquilo da gente entender. Agora, a grande questão, ela está aqui na gema seriada, porque ela tem funções diferentes nos ramos. Ou seja, gema seriada tem no ramo ortotrópico, ela tem nesse ramo aqui, e ela tem nos ramos de produção. Em todos os nós, tem gema cabeça de série e seriada. A gema seriada, quando presente no ortotrópico, ela produz ramo ortotrópico. Ou seja, um ramo de crescimento vertical. Certo. Certo? E isso, quando a planta está inteiramente formada, isso vira broto ladrão e não é desejado. Porém, quando a planta está esqueletada, ou recepada, desculpa, a gente quer que a parte aérea se forma. Então, vem da gema seriada. Certo. Está entendendo até agora, Breno? Tá claro. Vocês que estão na classe, gente, vocês também estão entendendo? Está tudo certo? Tudo certo, certo. Aqui. Beleza. Agora, a grande questão, o diferencial está na gema seriada do plagiotrópico. Porque essa gema seriada do plagiotrópico, ela tem dupla aptidão. Ela pode ser direcionada ou diferenciada para a vegetação, em situações onde a planta está depauperada. Depauperada por quê? Porque passou um estresse térmico, temperaturas muito altas, passou falta d'água, está passando uma fase de desnutrição, ou está com a produção muito elevada e esse dreno primário forte, que é a produção, esgotou as forças dela, esgotou as reservas que essa planta tem, porque até mesmo o cafeiro é uma planta lenhosa, não tem órgão de reserva. A reserva acontece no tronco e nos ramos, né? E isso não é uma coisa, uma quantidade significativa, como, por exemplo, outras plantas, tubérculos, por exemplo. E aí, em situação como que eu posso dizer, de depauperamento, de enfraquecimento, e esse enfraquecimento leva a um enfraquecimento do meristema apical, porque a planta por um todo, né, ela está depauperada e, consequentemente, o meristema apical também apresenta as suas debilidades, diminui a dominância apical. Nessa situação de diminuição, de enfraquecimento de dominância apical do meristema sobre as gemas,
essa gema seriada do ramo plagiotrópico, ela é diferenciada para a produção de ramos, porque da ponta do ramo vem as folhas. A folha vem sempre do meristema apical. Tá? Então, o meristema apical, ele vai ser fortalecido para que ele possa crescer e aí sim a planta emitir novas folhas para se restabelecer e sair desse estado de depauperamento. Ou seja, plantas enfraquecidas, diminuição de dominância apical, gema seriada de plegiotrópico ser diferenciada para ramo, porque da ponta do ramo vem a folha. E a folha faz fotossíntese e bombeia, sintetiza fotossimilado para equilibrar a planta. Tá certo? Agora, Certo. quando a planta apresenta um bom crescimento e está equilibrada e vigorosa, a gema seriada do plegiotrópico ela é direcionada para flores. Por quê? A dominância apical diferencia ou induz a diferenciação dessas gemas para a produção de flores, porque a planta vai conseguir sustentar esse dreno primário forte. Nós falamos um monte de coisa na última aula, e essa parte você já pegou, mas só para a gente relembrar. O que nós temos que fazer é diminuir causas de estresse, entre elas o excesso de produção, para que a planta tenha condição de manter dominância apical em nível elevado e, consequentemente, as gemas seriadas serem diferenciadas para florescimento e não produção de folha, porque a planta já é enfolhada. Ou seja, ela não vai gastar energia se corrigindo porque ela não está depauperada. Compreenderam? Perfeito, Zé. Então, isso, Breno, foi o início da aula de ontem. Eu achei que você tivesse falado das questões de morfologia lá de trás, entendeu? É que eu perdi ela Não. também. Aí, você começou a falar negócio de gema, ortotrópico, plegiotrópico, aí eu perdi mais ainda. Não, entendi. Entendeu? Os meninos, não, eu compreendo, porque esse assunto, como eu falei, ele é muito cheio de termos, ele é muito complexo e são muitas informações. Então, eu faço assim, eu dou a aula e disponibilizo a aula para vocês. Né? Só que ontem eu não consegui fazer com a aula de ontem, já colocar à disposição para que vocês pudessem tranquilo. assistir com a aula de hoje. Mas hoje eu já deixo a plataforma em dia, inclusive com a atividade de poda, com a aula de poda que nós combinamos ontem. Com quem que eu combinei essa aula de poda? Foi com a Aline que me pediu? Acho que foi. Foi, né? Foi. Então eu já vou fazer isso tudo hoje. Tá bom. E aí eu peço para vocês, não pode assistir a aula, não tem problema, mas não pode assistir sincronamente, não tem problema. Mas assiste a aula antes da aula seguinte, porque o assunto é assim, ó. E aí vai atropelando. Acontece exatamente o que você passou, Breno, essa dificuldade de entender a frente. Ô, Zé, mas ontem eu também fiquei muito feliz que assim que terminou a aula, eu já até tinha, mais tarde, né, eu já tinha até deitado para dormir. O Otávio Tranches, ele me mandou um áudio explicando sobre aquela parte que eu não tinha entendido da safra zero. Do safra zero. Fiquei muito satisfeita. Eu tô falando em escala porque é muito bom isso, que ele entende, ele me mandou mensagem e se disponibilizou para tirar minhas dúvidas também, que ele entende um pouco. Ele é cafeicultor, né? Eu fiquei... E eu acho que ele tem safra zero na propriedade dele. Tem, ele tava me explicando, aí ele me explicou direitinho, tadinho. Aí eu tô falando para vocês verem que ele a gente volta. Tá bom. Isso é muito bom mesmo. Isso é uma questão muito interessante. Esse compartilhamento é muito legal. E esse compartilhamento, Aline, ele só aconteceu porque você colocou a dúvida, você participou. E isso também é muito importante. Colocar o que a gente tem dúvida, para poder não ter dúvida sobre aquele assunto. Tá? Mas vejam, assistam às aulas. Se vocês não puderem assistir sincronamente e colocar as dúvidas sincronamente, né, porque essa é a ferramenta que nós temos hoje, assistam a gravação, coloquem as dúvidas no fórum de dúvidas, pode colocar lá. A única coisa que eu peço, isso aí eu faço com todas as turmas. Não se preocupem em colocar as dúvidas de vocês no grupo, para que todos vejam. E o objetivo é esse. Porque às vezes tem um aluno que está com aquela dúvida também e não pergunta.
Se você colocar a dúvida no grupo, todo mundo fica sabendo da dúvida e da resposta e ajuda um monte de gente. Então, por isso que nós temos um grupo de WhatsApp, e por isso que em todo assunto, toda aba, até o final da disciplina, ela vai ter uma opção de apresentação de dúvidas. Tá? Então, usem esse espaço tranquilamente, porque não é a plataforma da disciplina de café e o grupo de WhatsApp, ele não é criado pro forma. Ele é criado exatamente para ser funcional. Tá? Então, utilizem disso tudo, tá bom? E se tiver algum assunto que nós não falamos, que está lá na frente, que vocês querem perguntar, manda também, qual o problema? Tá tudo certo. Então, nós paramos aqui. Opa, aqui, parte do fruto. Tá? Continuando o nosso assunto, aí está o desenho do fruto. E essa foto aqui, ela é perfeita. Ela é completa. Tá? Ela só não traz a foto do embrião, né? Porque o embrião está dentro do grão, dentro da semente, dentro do endosperma. Mas ali um bocadinho, eu tenho a foto dele aqui para mostrar para vocês. Então vejam, as fases da frutificação. Chumbinho, aqui é a fase de expansão, tá? Chumbinho. Aqui é expansão. Ou seja, o momento pós-divisão celular, que acontece dentro do chumbinho, né, que acontece na fase de chumbinho, melhor, dentro do fruto, em torno de aproximadamente, vamos colocar, 60 a 80 dias nessa fase. Processo esse interno que é assim, um forte dreno para a planta. Depois de realizada essa diferenciação, essa divisão celular e a produção de todas as células que vão compor esse fruto, não é isso? É feito aqui, ó. Ele inicia a fase de expansão. Essa fase de expansão utiliza como veículo a água, que é bombeada para dentro do fruto pela planta, e ele infla até atingir um volume maior. E esse volume maior nós chamamos de grão verde, né? E é a fase de enchimento. Vou escrever aqui. Ó. Enchimento dos grãos. Essa fase de grão verde ou fruto verde, também um dreno importantíssimo, uma demanda muito grande de fotoassimilados e potássio. Isso aí vai impactar muito no plano de adubação. Depois de granado, né, isso eu falei de 3 meses, 4 meses aproximadamente, granando, vem a fase de verde cana. Estou só recapitulando também a informação de ontem. E essa fase de verde cana é a maturação fisiológica. O que significa maturação fisiológica? Fisiológica. Já consegue reproduzir? Exatamente, o embrião está formado. Parabéns. Exatamente, né? O embrião já formado. E aí começam a aparecer mudanças externas, ou seja, a casca começa a mudar de cor e o fruto atinge o estágio de maduro. E aqui também maduro. Esse aqui é o maduro. Esse aqui é o início da fase de maduro. Tá? Tem gente que ainda entende ele como verde cana, mas a casca já estando madura e presença de mucilagem, né, ele já pode ser tido como maduro, e isso aqui também é os dois limites, né? Maduro 1, vamos chamar assim, e maduro 2. Agora, esse maduro 2 é a maturação plena externa, né, com a mudança da cor da casca, presença de mucilagem, tudo mais. E aqui, ó, vem uma fase chamada de fase sobremaduro. É uma fase após o estado de maduro, tá? E que tem muita gente que chama de passa. Café passa. Café passa por quê? Porque a casca dele, ela fica
frágil, mole, enrugadinha, mas ainda permanece úmida. Isso é muito importante para nós, porque esse café passa, ou melhor dizendo, o café no estado de passa, ou na fase de passa sobremaduro, ele ainda pode ser descascado. Né? E aqui já inicia o que a gente chama de fruto seco. O fruto seco, a casca já está totalmente aderida ao pergaminho, que eu vou mostrar para vocês, e romper essa casca, retirar essa casca já beneficia o café. E expõe a semente. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia com relação a... Isso é importante para a gente entender o direcionamento que pode ser feito para esse café, ou neste café, na fase de processamento pós-colheita. Para vocês terem uma ideia com relação ao teor de umidade. Aqui, quando o café está granado, em torno de 60%, 50%, 60%, 50%, 60%. Aqui também, 50%, 60%, 50%, 60%. Então, observa o seguinte, depois que ele passou pela fase de enchimento e atinge o máximo da sua matéria seca, a umidade dele é em torno de 50% a 60%. Vamos basear aqui, ó, 50%. Tá? Até na fase de passa. Ou seja, na fase passa, na fase sobremaduro, a desidratação ela é externa. Ela é da casca e da mucilagem que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Tá? Não acontece perda de água da semente. A perda de água da semente do grão de café, ela vai acontecer aqui. Existem situações de grãos, de frutos secos, né, de colheita de todos os frutos da planta com maturação muito desuniforme, que, vamos imaginar aí, 50% do lote de café, 60% do lote de café é constituído de fruto maduro com 50% de umidade, 20% de verde com 50% 60% de umidade e 20% 30% de seco com 30% de umidade. Então isso gera uma complicação muito grande durante o processo de secagem, porque a secagem ela não é do lote, ela é individual do fruto. Então, um cara com 50% vai ter um comportamento de perda de água, ainda mais se ele não tem mucilagem, no caso aqui o verde cana e o verde. Um fruto que tem a casca muito túrgida, com a presença muito grande de mucilagem, uma mucilagem polpuda, volumosa, tem um outro comportamento em termos de perda de água. 50% de umidade no grão de café. Esse cara passa aqui. Ele tem outro comportamento em perda de água, porque a semente com 50% é a casca já secando, e a mucilagem também já secando, ou seja, o comportamento é diferente em relação ao verde cana e ao maduro. Porém, ambos todos com envoltórios diferentes, mas com a semente em 50% de umidade, enquanto o fruto seco, ele já está com a casca seca, a mucilagem seca, e a semente com umidade no mínimo abaixo de 40%. Então, é uma miscelânea, é uma confusão que acontece no momento de secagem, e aí aparecem os problemas. Por quê? Estágio de maturação diferente, vindo de um problema de floradas muito desuniformes. Então, são situações que nós vamos conversar lá no processamento pós-colheita, mas essa tela de hoje aqui, ela fala para nós muita coisa. Tá? Até o momento eu apresentei para vocês as fases de maturação dos frutos, as fases de formação do fruto, né? Passando pela maturação e esse estágio sobremaduro e estágio seco. A colheita, o ideal da colheita é acontecer aqui, ó. Começar aqui e finalizar no máximo aqui. Ou seja, aqui é o limite para iniciar e aqui é o limite para finalizar. Mas isso nem sempre é o possível. Mas agora vocês já entendem o porquê disso, nós vamos discutir um pouco mais disso lá na colheita, tá? Na aula de colheita.
Agora, com relação às partes que compõem o fruto, né, que é o objetivo dessa prova nossa de hoje, o fruto de café é uma estrutura bastante interessante de a gente conhecer. A maior parte de vocês já conhece o fruto de café, né? Já teve a oportunidade de ir numa lavoura, já teve a oportunidade de colocar um fruto maduro na boca, sentir a doçura que tem o fruto. Né? E aí, essa questão é muito engraçada, né? Porque tem gente que determina a qualidade do fruto pela doçura da mucilagem. É muito engraçado isso. O quanto as pessoas são empíricas, né, em termos de qualidade. Mas vejamos. Vamos começar a apresentação pelo pedúnculo. O pedúnculo é o prolongamento do ramo em conexão com o fruto. É a estrutura que conecta o fruto à planta-mãe e, por meio do pedúnculo, são direcionados os fotoassimilados para fazer enchimento do grão. Então, gente, nós temos que ter uma atenção muito especial ao pedúnculo, porque quaisquer danos que aconteçam em termos fitossanitários, vamos dizer assim, vai causar um problema danado no enchimento de grãos. Tá? E essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que tem uma atividade muito intensa no período de enchimento de grãos. Muito, muito intensa. Não é só uma estrutura de suporte, é o encanamento que faz com que os fotoassimilados da planta-mãe sejam direcionados para o enchimento das sementes. Tá? Conecta o fruto à planta-mãe. E do outro lado do pedúnculo tem a coroa. Tá? A coroa é a cicatriz floral. Vamos ver, tem uma fotinha aqui, ó. Aqui, tem uma foto bem marcada aqui, esse frutinho aqui, ó. Eu rabisquei, né, para ter rabiscado, vou ter que apagar. Borracha. Pronto. Eu quero que vocês olhem esse fruto aqui, ó. Vou buscar externo aqui, ó. Esse cara aqui. Esse rapaz, ele tá com essa regiãozinha aqui, ó, bastante destacada, né? Tem esse fruto, tem outros aí. O que é essa cicatriz? É a inserção da folha sobre o ovário. É a inserção a cicatriz da flor no ovário. E esse buraquinho é por onde passa o aparelho reprodutor feminino. Fica a cicatriz aqui. Vamos pegar uma florzinha menor. Olha aqui, ó. Não, frutinho com flor. Aqui, ó. É essa inserção aqui que eu me refiro, ó. Aqui embaixo está o fruto. E essa foto é melhor dar para perceber. Essa aqui é a inserção. Então, com a florada, essa flor vai secar, que é essa foto aqui. E meu Deus do céu. Cara, desculpa a bagunça, peraí. Essa foto aqui. Essa flor vai secar e vai ficar o frutinho, miudinho, chumbinho, com a cicatriz da conexão da flor com o ovário, que vai formar o fruto. Tá? Essa regiãozinha aqui, ó, é o ponto mais sensível, mais delicado, frágil do fruto. E é nesse ponto que a broca perfura, na maior parte das vezes, para poder atingir a semente. É simplesmente a cicatriz floral. Tá? E falando aqui um pouco mais do pedúnculo, que foi um detalhe que eu esqueci, e eu lembrei por conta dessa questão da entrada aqui da broca da cicatriz, existe um termo muito interessante chamado força de retenção peduncular.
O que é a força de retenção peduncular? É a força de união do fruto à planta por meio do pedúnculo. O quanto esse fruto está sendo fortemente ou fracamente mantido na planta mãe. E essa força de retenção peduncular, ela é maior aqui e menor aqui. Ou seja, ela está relacionada ao estágio de maturação. Quando o fruto já apresenta maturação fisiológica, a força de retenção peduncular tende a diminuir, até o ponto do fruto cair sozinho. Cair no ventinho, ele cai quando ele está mais seco. Então, essa força, esse termo, força de retenção peduncular, nós vamos conversar muito na aula de colheita mecanizada, porque ele é extremamente importante. Se a gente entender que frutos verdes, a força de retenção peduncular é maior, e frutos maduros, sobremaduros e secos, a força de retenção peduncular diminui à medida que a maturação evolui, isso influencia demais na eficiência de uma colheita mecanizada, no desgaste de máquina, na retirada dos frutos dessa planta, quando a gente considera que frutos mais maduros estão fracamente retidos na planta, e uma agitação mais simples consegue retirar ele. Tá? Isso tudo se deve ao pedúnculo. A região da coroa, que é a cicatriz floral, e aí as partes que compõem o fruto. O fruto ele é composto por 3 partes. Ele é composto pela parte externa, avermelhada, que é chamada de casca, ou exocarpo, ou epicarpo. Tá? Tem gente que no caso, eu chamo de exocarpo. Externo, parte externa do fruto. Exo, de fora. Endo, de dentro. Tá? Então, o fruto é composto pela casca, que pode ser vermelha ou amarela, em função da cultivar. Isso é influência genética do gene xantocarpa. Essa casca, à medida que o fruto amadurece, ela se torna mais macia, tá? E ela se rompe. Tá? Ela é facilmente rompida. Sob a casca, sob o exocarpo, existe o mesocarpo, que é o meio, parte externa do fruto, parte do meio do fruto, que é o mesocarpo, também chamado de polpa, que também pode ser chamado de mucilagem. Essa mucilagem, ela é adocicada, espessa, rica em açúcares e substâncias pectinosas. Essa mucilagem ela é docinha e muitos animais que se alimentam de café, que são aí famosos, buscam frutos maduros porque se alimentam da casca e da mucilagem. E a parte interna do fruto, é o endocarpo, carpo-fruto, que é o pergaminho, que é aquela casquinha amarelinha do café descascado. Ou seja, o fruto de café ele é composto de 3 partes: exo, meso e endocarpo, externo, meio e parte interna. Exocarpo, casca; mesocarpo, mucilagem; endocarpo, pergaminho. Isso é o fruto. Ou seja, um fruto de café só está em estágio de maturação quando a casca está avermelhada ou amarelada, tenra, macia, tem mucilagem. Tá? Isso é sinal de maturação externa de determinação de ponto de colheita. E isso é o fruto. E a semente de café, ela também é composta por 3 partes. Ela é composta pelo espermoderma, que é também chamado de película prateada. Essa película prateada é uma pelezinha que está sobre a semente, dentro do pergaminho. Tá? Vocês conseguem perceber isso no armazém. Quando a gente vai em armazém de café, existe sempre aquela poeirinha.
poeirinha amarelinha, né, que junta em armazém de café, aquilo ali é película prateada seca. Né? Aquela pelezinha que está na semente de café, que quando a gente torra, ela se desloca dela, do grão de café, assim, ali é a película prateada. A película prateada é como se fosse um cobertor que fica em torno da semente, com fins de proteção dessa semente. Tá? O endosperma, que é o tecido de reserva, que é o tecido de reserva, que vai nutrir o embrião no processo de germinação dessa semente, né? E é o nosso produto desejável para comercialização, quer dizer, nós queremos produção de endosperma, que é a semente propriamente dita. E dentro da semente tem o embrião. Né? O embrião, ele vai ficar mais ou menos assim, dentro da semente. E aqui está o embrião. Na realidade, o embrião não fica nessa posição, não. Na realidade, o embrião fica na parte de baixo aqui. Ó. Tá? Ele fica na parte de baixo da semente, dentro do endosperma. E aqui está o embrião. O embrião, ele é formado por 2 cotilédones, uma radícula e um caulículo. Então, a divisão aqui, ó, é mais ou menos no meio. Aqui já tem os primórdios da parte aérea, caulículo, radícula e os cotilédones. Prefere uma dicotiledônia. Raiz pivotante e o início, né, e o ortotrópico principal já estão formados no embrião. E esse embrião fica aqui. Dentro do endosperma, obviamente. Então, quando nós falamos sobre as partes que compõem o fruto, parte externa, exocarpo, parte do meio, mucilagem ou mesocarpo, a parte interna é o endocarpo. Então aqui é casca, mucilagem, pergaminho, depois vem a semente. Espermoderma, endosperma, embrião. Ainda existem as estruturas externas, que é o pedúnculo e a coroa. Isso é o fruto. Isso é o fruto. E aqui a gente observa o fruto cortado ao meio. Qual é o formato, né? Qual é o formato no sentido transversal? O formato da semente de café, tá? Ela é enroladinha. Tá certo? Então aqui vem o endosperma, aqui. Aqui vem o pergaminho, o espermoderma e abaixo do espermoderma o pergaminho, a mucilagem, polpa e a casca, que é exatamente o que está no desenho aí. Mais uma foto. Essa aqui bem marcada, bem interessante. A película prateada, ou espermoderma, ela vai lá dentro da semente, por essa invaginação aqui. Então, é uma película que fica em torno da semente inteirinha, protegendo a semente, e ela participa aqui dentro dessa invaginação. É como se fosse uma proteção, um cobertor em torno da semente. Tá? E aqui a gente consegue perceber claramente a presença da mucilagem aqui, ó.
Esse frutinho está brilhando, cheio de mucilagem. Aqui mais uma foto. Verde cana, maduro. Né? Aqui o verde cana. E aqui o maduro. Não existe café cereja. Existe café maduro. Cereja, café. Aqui as partes que compõem o fruto, aqui ele está cortado, as partes que compõem o fruto, aqui a casca e parte da mucilagem, quer dizer, o exocarpo e o mesocarpo. Aqui o endocarpo, ou seja, o pergaminho. Aqui o pergaminho com um pouco de mucilagem. Perceba que ele está brilhando, está úmido. Tá? Aqui é pergaminho mais mucilagem. Mucilagem, pergaminho. O pergaminho está antes da mucilagem? Não. Casca, mucilagem, pergaminho por dentro. Show. Fechou? Olha aqui, ó. Essa aqui é a sequência. Casca, mucilagem, pergaminho. Isso é fruto. Dentro do fruto vem a semente. E aqui, o pergaminho seco, que é o café descascado que nós já conhecemos. Só que, na realidade, aqui, vejam, não existe nenhuma mancha. Foi retirada a mucilagem completamente. Aqui é simplesmente o endocarpo, ou seja, o pergaminho, voltando aqui, ó, endocarpo, pergaminho, que é uma das partes do fruto, e a semente aqui dentro. Quando abre o pergaminho, a semente está lá dentro guardadinha. E aqui está a semente. Isso que está brilhando aqui, ó, é o cobertorzinho que eu falo para vocês, que é o espermoderma, ou película prateada. Tá? E não há necessidade de retirar essa película prateada para industrializar o café. Não precisa fazer o brunimento desse café. Essa película prateada, ela é retirada durante o processo de torre por um succionador, uma sucção de ar e um sifão que ela é retirada. Então, ela não participa do processo de industrialização, ela é retirada durante a torre. Partes que compõem o fruto, partes que compõem a semente. E aqui, bem ilustrado, eu queria deixar para vocês bem ilustrado, o pergaminho e aqui a semente com a presença da película prateada em bastante distância. E o embrião, onde cada semente possui um embrião. Ou seja, um fruto com duas sementes pode originar duas plantas. E existe uma situação muito interessante. A concentração agora eu não me lembro o nome da substância que limita a germinação de semente. Essa substância que limita a germinação de sementes, que eu vou lembrar o nome dela, eu não me lembro. Essa substância, ela é muito presente na casca e muito presente na mucilagem. Tá? Ou seja, quando a casca e a mucilagem ela é mantida, o embrião está travado com relação à questão de germinação, ou seja, não inicia o processo de germinação. E isso, em termos de qualidade de café, manutenção da qualidade, para nós é interessante. Não existe consumo das reservas da semente para nutrir o embrião, porque existe uma substância, que eu não me lembro o nome, que eu vou ter que lembrar. Eu sei até onde está escrito, é no livro do professor Flávio Borém, num capítulo que fala sobre cafés descascados. Que impede a semente de germinar. E, consequentemente, não diminui a densidade, não consome matéria seca desse grão de café e não diminui a qualidade. Pois não, Otávio, pode falar. Zé, seria o ácido abscísico que impede? Então, eu não sei se é o ácido abscísico, eu não tenho certeza se é o ácido abscísico. Eu precisava ver o livro dele mesmo. Agora eu não me lembro. Porque o ácido abscísico é um limitador mesmo, presente em cascas, para limitar germinação. Mas eu não sei dizer. Agora eu não lembro. Deu branco. Alguma pergunta, gente, até aqui?
Ô Zé, quando nasce, por exemplo, 1 grão só ou 3 grãos só, 3 grãos só não, ou 3 grãos, Entendi. é por conta de genética, coisas assim? Dominique, existe sim uma influência genética muito grande com relação à formação da flor, porque 3 sementes, 4 sementes, significa 3, 4 óvulos por ovário. Isso é questão genética mesmo. Quando se forma um fruto por planta, porque normalmente nós temos 2 frutos por planta, dois frutos por 2 sementes por fruto, né? Que é o tal do café chato, né? Que ele se forma assim. Tem um aqui e tem um outro aqui. Então, de um lado ele é chato, de outro lado ele é arredondado. São 2 frutos, 2 sementes por fruto. Isso é o normal, isso aqui é em torno de 90% dos frutos. Com semente chata. Ou seja, 2 por fruto. Isso é o normal, tanto que isso é uma característica que é avaliada no processo de melhoramento de café arábica. Agora, a formação de uma semente por fruto e a origem do café moca tem também questões genéticas em termos de formação do processo da flor, de formação da flor e, consequentemente, do ovário. Mas isso também tem uma influência muito grande em termos de vigor. Por que eu digo isso? Existe uma correlação entre vigor e produção de café moca. Plantas menos vigorosas tendem a produzir uma maior plantas menos vigorosas produzem mais café moca. E o café moca ele é complicado, porque ele rende menos. Precisa de mais fruto para poder dar uma quantidade maior de semente. Então, influencia em custo de colheita, influencia em volume de secagem, uma série de coisas que ele dificulta. Agora, plantas que passam por um problema e têm um estresse, essas plantas tendem a produzir café com uma semente só. Quais são os fatores principais? Alta produção, plantas com uma carga de frutos muito grande e cultivares de baixo vigor. Plantas com ramos plagiotrópicos muito compridos, plantas muito velhas. São essas situações as principais de origem de grãos moca, de origem de frutos com uma semente só. O mercado hoje, existe uma pequena linha, né, vamos dizer assim, um pequeno grupo de consumidores que gostam de café moca. Mas é porque o café moca, depois de torrado, fica bonitinho, porque ele é redondinho. Tá? O sabor do café moca em relação ao sabor do café chato, a diferença ela é muito pequena. Quando acontece e se acontece? Porque se o fruto está maduro, a semente completou a sua maturação. Então, essa é uma questão que eu venho observando com relação ao número de sementes por fruto. Agora, vamos pensar do outro lado, 3 sementes, 3 grãos por fruto, esses grãos de café, eles têm um formato diferente, que é o grão triangular. Tá? Que também não tem muito problema em termos de sensorial, não. A questão é, o formato influencia na dinâmica de torre, então o trabalho tem que ser feito separadamente para grãos com formatos diferentes. É isso que você perguntou? Isso Ou mesmo, Zé. Então, tá bom. Não, foi isso aí.
Muito obrigada. Imagina. Ah, depois, eu tenho até uma dúvida em relação, assim, ao grão de café, sabe? Que eu vi aqui no estágio. Só que daí eu acho que já é mais para a parte de pós-colheita. Aí depois eu até mando a foto lá no grupo para o senhor ver. Pode mandar que a gente vai Certinho? conversando sobre isso. Beleza. Ô, crianças, vocês têm mais alguma dúvida sobre o que nós conversamos hoje? Hoje nós falamos do fruto. Zé, tem como você voltar naquela foto? Mais uma. Aí. Não, outra. Tem como você traduzir para mim o que você escreveu mesmo? Tem. Qual É dúvida? na outra, Zé, na outra. Essa aqui? Lá na semente é o exosperma, não é? Deixa eu colocar a caneta que você vai me forçar a escrever de novo, né? A semente, ela tem o exosperma. Não, espermoderma. Espermoderma. Eu vou anotar aqui. Espermoderma. O espermoderma é o primeiro, né? Tá escrito aqui, ó. Tá. E o outro? Espermoderma, película prateada. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem hoje. Ah, tá. E aquele outro de baixo? Endosperma. Endosperma? Que é a semente. Ah. Aqui, ó, o de baixo aqui, endosperma, certo? E o embrião? E o embrião? O embrião, ele tem um hipocótilo e 2 cotilédones e tem de 2 a 3 milímetros. Mais ou menos uns 3 milímetros. Uhum. O tamanho total dele, em torno de uns 3 milímetros. Beleza. Tá bom? Obrigada. Uhum. Agora, você falar que a minha letra não dá para entender. Ô, Dominique, você acha que ela tem razão? Quem discordar de mim para largar, não. Pelo amor de Deus, Você escreve na lousa, no quadro? Letra ruim do inferno. Se você escrever na lousa, para largar a mão. Tá, não é brincadeira não, viu? Tenho feito. Gente, vocês não viram nada dessa letra linda do Zé. A orientada que se vire. Não, a Dominique tem quantos anos tá aqui, Dominique, trabalhando com a gente? Uns 3? Todos, 3 eu acho. Ai. Ô, Dominique, feia mesmo, viu? Ô, Dominique, você lembra de uma aula que você deu no GK, falando sobre as questões hormonais de crescimento e florescimento? Lembro. Aham. Prepara para nós uns 20 minutos dela, por favor. Pera, para me falar agora? Não. Na próxima aula, segunda-feira. Ah, tá. Pega aí uns 10 minutinhos. Semana que vem eu vou estar no estágio de tarde, Zé. Entendi. Aí eu não vou poder participar da aula. Então, tá. Então nós vamos combinar de você falar na quinta de manhã. Beleza. Otávio, pode falar, filho. Zé, eu trabalho muito com extração de embrião. Acontece muito de ter 2 embrião na mesma semente. 4 embrião em 2 sementes. Isso. Mal formados ou formados normalmente? Formados normalmente. Isso em quantos por cento dos frutos, dos grãos? Depende da cultivar. Normalmente é mais no catuai. Catuai tem mais ou menos uns 30%. 30% das sementes tem 2 embriões. Isso. Na mesma semente. Isso, pareado. Pertinho do outro. Muito interessante. Bem informadinho. Eu não sabia disso. Otávio, fala para nós um pouco para a turma, sobre o quanto o embrião é sensível e como ele oxida rapidamente. Zé do céu, isso é muito instantâneo. Normalmente a gente trabalha com grão verticano, né? Com extração, porque o embrião já está totalmente formado, mas o restante da semente, né, o endosperma, ainda não está totalmente formado. Ainda está constituindo toda a matriz de reserva e formação dos açúcares. Quando a gente abre o embrião, abre a semente para a extração do embrião, o embrião ele é muito sensível, então ele é muito fácil cortar, machucar ele. E quando a gente tem a sorte de extrair, eles são
a gente tem um prazinho muito curto de poucos segundos, praticamente, para conseguir colocar ele numa solução líquida para evitar essa oxidação, por causa da ação da polifenoxidase sobre o embrião. Essa área dele branco, você pode ver nessa imagem aí, ele instantaneamente, tanto as áreas cotiledonar quanto o extremo da radícula, ela se oxida mais rápido. Sim. Muito interessante isso aí, viu, gente? Então, observem o quanto é complexa essa questão, né? Meninos, o nosso tempo, meninos e meninas, o nosso tempo deu, já finalizou, vocês têm compromisso agora. Hoje eu já disponibilizo a aula na plataforma. Muito obrigado pela participação de vocês, porque cada vez mais a aula vai ficando mais interativa e a gente vai conseguindo ter uma troca de informações melhor. Tá? Continue assim e façam isso nas outras disciplinas também, porque isso é bom para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. A nossa próxima aula é segunda-feira, viu? Tchau, Zé. Valeu, Zé. Até a próxima. Zé. Tchau. Até mais, Zé. Tchau, gente.